Direito Real de Laje, uma análise da sua função social. Camila Botaro Salles Coelho e Douglas Eduardo Matos. Resumo. O direito real de laje veio a ser incluído no ordenamento jurídico brasileiro por meio da medida provisória número 7592016, a qual foi elaborada e publicada nos últimos dias do ano de 2016. Em junho de 2017, a referida medida provisória foi transformada em lei, sendo assim promulgada a Lei 134672017, a qual trouxe ao ordenamento, de forma definitiva, o direito real de laje. Tal normativa traz ao ordenamento jurídico brasileiro a regulamentação dos denominados puxadinhos, mais comuns nas áreas favelizadas da sociedade, onde o poder aquisitivo e o espaço disponível são menores. Assim, tendo em vista a regulamentação da moradia dessas famílias que residem, na maioria das vezes, nas áreas favelizadas, surge a questão da real função do direito real do laje e qual a sua função social. Portanto, o objetivo da presente pesquisa é fomentar o debate e trazer à baila as nuances do direito real de laje e suas aplicações práticas no meio social, sendo necessário que esta análise ocorra sob o viés constitucional, a fim de que se possa verificar a sua função social. 1. Introdução. A medida provisória número 7592016 deu origem ao direito real laje, sendo este incluído no Código Civil no ano de 2017, após a promulgação da Lei 134652017, no capítulo que trata dos direitos reais, art. 1225, inciso 13. Assim, foram incluídos ao Código Civil os arts. 1510 ao 1510, destinados a regulamentar o direito de laje. Nesta seara, em que pese o direito real de laje venha a regulamentar a situação da moradia inadequada das famílias brasileiras, tal inclusão legislativa trouxe diversas dúvidas quanto à própria aplicação prática do direito real de laje. Deste modo, se faz necessário a análise do direito real de laje sob o viés constitucional, para que se possa verificar qual o conteúdo da sua função social, visto a garantia constitucional do direito à moradia, art. 6º cf. Este novo tipo de direito real, denominado de direito real de laje, refere-se a um bem imóvel e ao uso do espaço aéreo sobre ele, porém não se limita a tal característica básica. Tal direito não pode, e não deve, ser confundido com qualquer outro tipo de direito de propriedade. Assim, levando-se em consideração o princípio registral da unilateralidade ou unicidade matricial, o direito real de laje é realmente um direito de propriedade, vez que o mesmo possui matrícula própria no registro de imóveis. Logo, em se tratando de um direito real de propriedade, verifica-se que não restam dúvidas quanto ao registro do direito real de laje. Em verdade, o que se traz à baila aqui não é a possibilidade ou não de registro, não sendo este o objetivo da presente pesquisa. O que se procura analisar é justamente o quanto este novo direito real veio a beneficiar os moradores da área favelizada, levando-se em consideração que a laje possibilitou a milhares de brasileiros afirmarem a dignidade de possuir e morar em alguma habitação para si e sua família, possibilitando assim a estas famílias a efetivação de uma garantia à Constituição, à moradia, sendo a favela, é credora de reconhecimento como meio de garantia constitucional, art. 1º, 3º, 3º, 6º e 182 da CF.
Com o advento da Lei 134652017 verificam-se duas possibilidades. A primeira refere-se a uma grande demanda na busca pela regularização de um direito agora garantido pelo Código Civil e a segunda refere-se à falta da busca por este direito, ou seja, tal direito corre o risco de não ultrapassar o status de mera garantia no papel, sem muita eficácia prática. Em suma, o presente trabalho busca, exclusivamente, trazer uma análise quanto à função social do direito real de laje, buscando uma reflexão quanto às vantagens e desvantagens trazidas pela normatização de tal instituto. 2. Do direito real de laje. O presente capítulo busca trazer uma análise histórica do direito real de laje, visando demonstrar que, em que pese somente tenha sido formalmente reconhecido no âmbito jurídico atualmente, tem suas raízes intrínsecas à formação da sociedade. Após uma breve explanação histórica, passaremos a analisar seus conceitos teóricos e práticos a partir da sua inclusão no meio jurídico, trazendo algumas explanações quanto à positivação do direito real de laje. 2.1 Histórico. Em que pese o direito de laje vir a ser discutido veementemente apenas após a edição da medida provisória número 7592/2016, publicada nos últimos dias de 2016, tal instituto encontra-se vigente desde, no mínimo, a década de 1960, como constata a investigação científica sobre o pluralismo jurídico desenvolvida por Boaventura de Souza Santos na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 1970, a qual ele nominou de Passargada em sua pesquisa. Na pesquisa realizada por Boaventura, é apresentada uma visão da favela da perspectiva dos moradores, segundo a qual possuía-se uma regulamentação interna sobre a resolução dos conflitos e quanto à compra e venda de imóveis dentro da favela. Boaventura, assim, constatou que havia a existência de um pluralismo jurídico, apontando que este pluralismo existe, sempre que no mesmo espaço geopolítico vigora, oficialmente ou não, mais de uma ordem jurídica. Devido à instalação de grandes empresas na década de 1940 no bairro do Jacaré/RJ, viu-se surgir a favela do Jacarezinho, em decorrência de mostrar-se ser a solução mais viável aos operários para evitar gastos com moradia e transporte, uma vez que os salários percebidos eram insuficientes para arcar com todas as necessidades familiares, sendo assim acentuada a clandestinidade, vez que os terrenos próximos aos complexos industriais acabavam por ser invadidos pelos trabalhadores para fixação de residência. Assim, ocorreu a criação das comunidades, dentro das quais existia uma regulamentação própria para lidar com as relações existentes naquele meio, encontrando-se aí o denominado pluralismo jurídico, em decorrência da existência de um direito alternativo na favela, sendo este direito interno e informal gerido pela associação de moradores. Deste modo, tendo em vista que a área ocupada pelos habitantes da favela era parte integrante de fazendas, cuja propriedade pertencia a particulares, por óbvio que os terrenos não foram adquiridos de seus proprietários nem parcelados e registrados pelo proletariado da região, não havendo assim a posse de títulos legais e nem de terrenos individualizados em lotes, correndo os moradores o risco permanente de serem despejados. Deste modo, a luta pelo direito à moradia começou a gerar diversas situações de conflitos que precisavam ser prevenidas e solucionadas a fim de não prejudicar a luta coletiva. Neste sentido, Boaventura trata a lei, em seu estudo,
como sendo um grupo de procedimentos comuns e normativas padrões. Tais conflitos surgiam em decorrência da posse de terra e dos direitos sobre as casas e os barracos que nela eram construídos. No entanto, levando-se em consideração o visível caráter ilegal dessas moradias, o acesso à via oficial de resolução de conflitos estava vedado, sendo assim necessário o desenvolvimento de mecanismos e normas para solucionar estes conflitos internos de modo a garantir a ordem na favela, nascendo assim um direito de passargada, tendo este direito evoluído gradativamente e atingindo seu ápice na década de 1960. Logo, tendo em vista todo o contexto histórico envolvendo as favelas, os quais Boaventura apresenta uma perspectiva em sua pesquisa, conforme apontado acima, verifica-se que o dito direito de laje encontra suas origens há muitas décadas atrás, porém vindo a ser reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, de forma efetiva, somente no ano de 2016. A laje firmou-se no consciente social com uma visão torta e desacertada, sendo vinculada a condições de carência de recursos ou de aglomerados não urbanizados, quando, em verdade, é possível detectar tal fenômeno em qualquer esfera econômica, como apontado por Boaventura em sua pesquisa. Havia, assim, um claro descompasso entre o direito legislado, direito do asfalto, e o direito construído no meio social, o direito de passargada, como relatado por Boaventura, onde aponta que o sistema legal oficial era tido como uma forma de ameaça para reforçar a decisão da Associação de Moradores, Residents Association, the official legal system is presented not as a forum to which a litigant may appeal from an adverse decision under passargada law but as a threat in that reinforcing the decision of the law under that law. Ponto. Tal descompasso entre as normativas adotadas pelas favelas veio a ser sanada, em tese, com a edição da Lei 134652017, visto que trouxe a regularização das moradias e trouxe meios de reconhecimento do direito à propriedade na denominada Lei do Asfalto. Deste modo, o direito real de laje passou a integrar o ordenamento jurídico pátrio por meio da medida provisória número 7592016. Antes da edição da MP 7592016 e, posteriormente, da Lei 134672017, as edificações conhecidas como laje encontravam-se à margem da lei, permanecendo em um limbo completo, mesmo que não havendo qualquer ilicitude intrínseca em sua estrutura. 2.2 Conceituação teórica e prática. Com o advento da Lei 134672017, a laje passou a ser levada em consideração não somente como um meio de regulamentar a moradia, mas como uma forma de possibilitar o cumprimento de uma garantia constitucional, qual seja, o direito à digna moradia, art. 6º da CF/88. No que se refere à nomenclatura laje, como se pode inferir, não foi a mais técnica utilizada pelo legislador, pois este novo direito real refere-se a um direito real de superfície de graus sucessivos, conforme aponta Carlos Eduardo Elias de Oliveira em seu artigo Nova Lei, Nova Hermenêutica, Novidades do Direito Civil pela Lei 13.465/2017. No entanto, tendo em vista a força popular inserida na expressão, manteve-se tal nomenclatura técnica. Nesse sentido é o que discorrem Cristiano Chaves de Farias, Marta L. Debs e Wagner Inácio Dias, na obra Direito de Laje do Puxadinho à Digna Moradia.
Em que pese possuir o nome de direito real de laje, esse direito também pode ser instituído para formalizar a titularidade de um direito real sobre andares subterrâneos, de modo que não é apenas a laje que serve como ponto de partida, mas também o próprio solo. Tal definição pode ser encontrada no disposto no art. 1510-A, o qual aponta que o proprietário da construção base poderá ceder não somente a parte superior, mas também a parte inferior de sua propriedade, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta da originalmente construída sobre o solo. Este novo tipo de direito real, denominado de direito de laje, refere-se a um bem imóvel e ao uso do espaço aéreo sobre ele. No que se refere à propriedade, necessário salientar que o art. 1229 do CC define com precisão o alcance e os limites do direito de propriedade. Denota-se, assim, que o direito à propriedade abrange não somente ao solo, mas também o espaço aéreo sobre ele e o subsolo, úteis ao seu exercício. Porém, levando-se em consideração o disposto no art. 1229 do CC, à primeira vista, o direito real de laje pode parecer um direito real sobre coisa alheia, porém, tal visão encontra-se equivocada, como aponta Carlos Eduardo Elias de Oliveira no artigo Nova Lei, Nova Hermenêutica, Novidades no Direito Civil pela Lei 13.465/2017, vez que este tratasse em verdade de um novo direito real sobre coisa própria, ao lado do direito real de propriedade. Tal confusão dá-se ao fato de que à primeira vista a definição da natureza jurídica do direito real de laje se mostra complexa. Porém, tal dúvida pode ser esclarecida com a leitura do art. 1510-A e seguintes do Código Civil em conjunto com o novo 9 graus que foi acrescido ao art. 176 da Lei de Registros Públicos, art. 56 da Lei 13.467/17, como bem aponta Carlos E. de Oliveira. O disposto no art. 1510-A, caput, dispõe sobre o que seria o direito real de laje, trazendo em seus parágrafos as demais normativas e interpretações quanto ao referido direito. No 1 graus do art. 1510-A, temos a forma de contemplação do direito real de laje e as suas limitações, já no 2 graus temos a disposição quanto à responsabilidade do proprietário do direito real de laje, o 3 graus, por sua vez, traz em seu bojo esclarecimentos quanto à titularidade da laje, dispondo que esta possui matrícula própria, podendo o titular desta usar, gozar e dispor, ou seja, os mesmos poderes facultados ao proprietário, consoante o disposto no art. 1228 do CC, por fim os 4º, 5º e 6º, trazem diretrizes quanto à fração ideal do direito real de laje, a disposição sobre posturas edilícias e urbanísticas, quanto à titularidade da laje, a instituição de um direito sucessivo de laje e a sua limitação. Assim, a laje ou direito real de laje pode ser conceituada como uma nova forma de propriedade criada através da cessão, onerosa ou gratuita, da superfície superior ou inferior de uma construção por parte do proprietário da mesma, para que o titular do novo direito mantenha uma unidade autônoma da edificação original. Denota-se assim que o direito real de laje apresenta um alargamento da noção tradicional de direito real de propriedade, conforme aponta Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Quanto à edificação da laje, verifica-se que esta pode ser construída tanto de forma ascendente quanto de forma descendente em relação à construção original,
art. 1510-a, cc, não importando se a construção é sobre o solo ou construção que já se fez laje, conforme esquema apresentado na obra Direito de Laje, do Puxadinho à Digna Moradia. Nesta seara, a legislação prevê a possibilidade de existência da sobrelaje, possibilitando ao lajeário, aquele que figura como titular do direito real de laje, a possibilidade de também ceder um novo direito, de forma limitada, tendo em vista a necessidade da autorização de todos os demais titulares de direitos de propriedade ou de laje sobre a edificação para que se possa proceder à cessão sucessiva do direito real de laje, art. 1510-a, 6 graus, cc. Antes de adentrar-se ao modo de concessão do direito real de laje, necessário se faz apresentar algumas distinções quanto a nomenclaturas. No direito real de laje temos, dentre as principais figuras e denominações, proprietário, como sendo o titular do direito de propriedade sobre a construção original, construção base. Lajeário, o titular do direito de laje, seja da laje em sobrelevação ou da laje em infrapartição. Sobrelaje, a laje construída a partir de outra laje. Tal instituto surge quando o lajeário, devidamente autorizado pelos demais lajeários e proprietários, cede novo direito de laje à terceira pessoa. Laje em sobrelevação, refere-se àquela constituída sobre a construção original, aproveitando-se o espaço aéreo livre. Laje em infrapartição, aquela na área abaixo da construção original, com aproveitamento de garagens ou porões. Isto posto, passamos à análise da constituição do direito real de laje com base na Lei 134652017, que incluiu o art. 1510-a e seguintes no CC e incluiu a laje no rol de direitos reais dispostos no art. 1225 do CC. Primeiramente, para que se tenha um direito real de laje, necessário se faz que haja a cessão por parte do proprietário da construção base da superfície superior ou inferior de seu imóvel para que seja instaurado a laje. Neste quesito, alguns escritores apontam que em verdade o direito de laje seria um direito sobre coisa alheia, como por exemplo, Pablo Stolzi e Salomão Viana no artigo Direito de Laje Finalmente a Lei, publicado no blog do professor Flávio Tartucci. No entanto, como já explanado anteriormente, partimos do pressuposto de que o direito real de laje é um novo direito real sobre coisa própria, vez que o mesmo encontrasse ao lado do direito real de propriedade, pois este ocupa o título do Livro de Direito das Coisas, título 11, em pé de igualdade com os títulos do direito real de propriedade e dos direitos reais sobre coisa alheia, podendo a sua natureza jurídica ser esclarecida com a leitura do disposto no art. 1.150 e seguintes do CC do novo 9 graus acrescido ao art. 176 da Lei de Registros Públicos, conforme aponta Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Assim, ante o caráter de propriedade do direito real de laje, o titular deste direito responderá por todos os encargos e tributos incidentes sobre a sua unidade, consoante disposto no art. 1.510-a, terceiro, do CC, bem como deverá o titular constituir o registro da unidade imobiliária, adquirindo assim poderes inerentes à propriedade, usar, gozar e dispor do bem, art. 1510, 4 graus, do CC, reforçando assim os seus status de direito real sobre coisa própria. Em que pese tratar-se de direito real, o direito real de laje não garante ao titular a atribuição de fração ideal do terreno ou participação proporcional às áreas já edificadas,
como ocorre no caso dos edifícios edilícios, onde o proprietário possui participação no terreno e direito proporcional às áreas comuns, que guardam certa semelhança com o direito real de laje. Nesta seara, ressalte-se ainda que o disposto no art. 1.510c do CC aponta que as despesas referentes à conservação e fruição das partes que sirvam ao edifício e sejam partilhados entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venham a ser estipulados em contrato, serão arcadas pelo titular da laje, dispondo 1 graus do referido artigo, quanto às partes que servem a todo o edifício. Verifica-se que tal disposição não se encontrava presente na MP 7592016, como ressalta Salomão Viana. A MP 7592016 trazia em seu bojo, no art. 1.510a, 3 graus, que seria necessário, para a configuração de unidade imobiliária autônoma, a existência de isolamento funcional e acesso independente, ou seja, a laje deveria possuir entrada própria para ser considerada como tal. No entanto, levando-se em consideração a dificuldade de tal criação de acesso individual, bem como tendo em vista a realidade social onde se encontra a configuração do direito real de laje, acredita-se que o legislador, ao promulgar a Lei 134652017, decidiu por retirar tal dispositivo a fim de adequar a lei aos ditames sociais e à realidade vivida pela sociedade, possibilitando assim o acesso a tal garantia, bem como, acredita-se, buscando a garantia e efetivação ao direito à moradia, garantia constitucional, como já mencionado. O disposto no art. 1.510d traz à baila a questão quanto à alienação de qualquer das unidades sobrepostas, apontando que haverá direito de preferência aos titulares da construção base e da laje, tendo o prazo de 30 dias para manifestaram-se, estendendo-se tal direito de preferência, caso haja mais de uma laje, ao titular das lajes ascendentes e descendentes, assegurando-se a prioridade para o titular da laje mais próxima. Tal disposição quanto à preferência decorre da semelhança do direito real de laje às figuras dos condomínios, no tocante à sua estrutura, criando-se assim um condomínio necessário. Daí decorre o estímulo legislativo, no que for possível, ao retorno do perfil unitário de propriedade, com a dissolução do condomínio. Ademais, tendo em vista o convívio entre os titulares das lajes e do titular da construção base, denota-se a existência de uma vulnerabilidade a conflitos em que encontram-se as partes, devendo assim ser aplicado as regras do direito de vizinhança, art. 1277 e seguintes do CC, para enfrentar esses potenciais litígios, sendo assim também necessário o estabelecimento do direito de preferência no caso de alienação, como bem fez o legislador, conforme aponta Carlos E. de Oliveira, em seu artigo Direito Real de Laje à luz da Lei nº 13.465, de 2017, Nova Lei, Nova Hermenêutica. No que se refere à extinção da laje, tal disposição encontra suas normativas no disposto no art. 1.510, apontando que ter-se-á a extinção da laje nos casos em que houver a ruína da construção base, caso tenha sido instituída sobre o subsolo e se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos, não excluindo-se eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Entretanto, salienta-se que o mero fato de a laje vir a pertencer a apenas uma única pessoa não importa na extinção desse direito, vez que se tratam de unidades autônomas,
como explana Carlos E. de Oliveira no artigo Direito Real de Laje à luz da Lei nº 13.465, de 2017, Nova Lei, Nova Hermenêutica. Como se verifica, o direito real de Laje veio a regulamentar uma situação que anteriormente vivia em um limbo jurídico, pois não podia seguir os regramentos do condomínio edilício ou do direito à superfície, ante as discrepâncias entre a realidade social e a norma positivada de tais institutos. Logo, denota-se que a positivação e regulamentação da realidade social vivida, principalmente, nas favelas por meio do direito real de Laje busca garantir a toda a população o direito à digna moradia e aos princípios constitucionais fundamentais previstos na Carta Magna. 3. Direito à digna moradia. Previsão constitucional. O direito à moradia encontra-se previsto na Constituição em seu art. 6º, tendo sido incluído no rol de direitos fundamentais sociais elencados no referido dispositivo através da Emenda Constitucional nº 26/2000. Em que pese o direito à moradia tenha sido incluído expressamente na Constituição a partir da S. 26/2000, tal menção à moradia já podia ser colhida do próprio texto constitucional, como salienta Ingo Sarlet em sua obra O Direito Fundamental à Moradia na Constituição, algumas anotações a respeito de seu contexto, conteúdo e possível eficácia. Ressalte-se ainda os dois princípios constitucionais que regem a ordem econômica e financeira do país, previstos nos incisos 2º e 3º do art. 170 e no art. 5º, caput, e incisos XX e XI da Constituição, referindo-se à propriedade privada e à função social da propriedade. Deste modo, denota-se que se pode inferir de tais dispositivos que estes consistem no condicionamento da proteção do direito de propriedade ao atendimento da sua função social. Logo, é possível verificar que a moradia, muito embora deva ser concebida como um direito autônomo, pode, inclusive, servir como meio de legitimação ao exercício de propriedade. Assim, levando-se em consideração que os direitos sociais encontram-se na esteira dos direitos fundamentais, estes subordinam-se à regra da auto-aplicabilidade, consoante o disposto no art. 5º, 1 graus, da Constituição. No entanto, denota-se que há um grande impasse sobre como interpretar tal direito, como implementá-lo e a quem compete materializá-lo. Nesta seara, levando-se em consideração o disposto no art. 1º, inciso 2º, da CEF, resta visível que compete ao Estado implantar políticas públicas efetivas, no intuito de gerar ações concretas voltadas ao resgate de moradores de rua, à erradicação de favela e moradores de área de risco, garantindo assim o acesso a uma moradia digna e adequada e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana, conforme previsto pela Constituição. Deste modo, considerando a abertura material dos direitos fundamentais, viabilizada pelo parágrafo 2º do art. 5º da Constituição, denota-se a possibilidade de outorgar hierarquia constitucional fundamental em sentido material aos tratados incorporados ao direito interno, após o procedimento legislativo previsto para a hipótese, conforme defendido pela teoria dualista, a qual aponta a necessidade de um procedimento legislativo para que o tratado internacional seja incorporado ao sistema interno. Isto posto, necessário se faz adentrar, rapidamente, sobre a questão da constitucionalização do direito de propriedade, vez que o mesmo apresenta intrínseca ligação com o direito à digna moradia.
A interpretação do direito à propriedade à luz da Constituição vê um processo de constitucionalização do direito civil, processo este que veio trazer uma interpretação do Código Civil com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social, da igualdade e da função social da propriedade, levando-se em consideração não somente o patrimônio, mas trazendo ao foco das discussões a pessoa humana. Assim, a análise do exercício ao direito de propriedade passou a ser condicionado à análise da sua função social, o que significa dizer que a propriedade deixou de ser um direito exclusivamente privado e absoluto, passando a ser relativizado em decorrência do exercício da sua função social. Deste modo, a análise moderna do direito de propriedade no ordenamento jurídico passou a ser efetivada essencialmente sob uma perspectiva social. No que se refere ao princípio constitucional da função social da propriedade, inserido nos arts. 5º, incisos X e 170, inciso 3º da Constituição, como já mencionado anteriormente, trata-se de um princípio garantia, vez que a inobservância deste poderá acarretar em sanção, consoante o disposto no art. 182 da Constituição. Denota-se então que a função social da propriedade possui, além do caráter de garantia constitucional, um viés norteador da ordem econômica, visto que o mesmo apresenta repercussão econômica, conforme apontam Elano Márcio Vieira Rangel e Jacielene Vieira da Silva na obra O Direito Fundamental à Moradia como Mínimo Existencial e a sua efetivação à luz do Estatuto da Cidade. Deste modo, denota-se que a função social da propriedade está sob a égide do regimento da função social da cidade, visto que pode ser tido como um elemento para a realização de uma cidade sustentável e mais igualitária, ou seja, uma cidade em que os direitos fundamentais sejam respeitados e surtam seus efeitos. Neste contexto, cabe ressaltar ainda que o direito à moradia, um desdobramento da função social da propriedade e do princípio da dignidade da pessoa humana, encontra-se inserido também no rol dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 25, a qual busca uma valorização e promoção da vida digna. Ademais, salienta-se que tal instituto encontra previsão em outros instrumentos internacionais, como por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica de 1969, ou seja, resta claro que a proteção ao direito à moradia está, indubitavelmente, ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo como se falar em um sem que se leve em consideração o outro. O direito à digna moradia pode ser inferido, também, do disposto no art. 23, inciso 9 da Constituição, vez que consta expressamente de tal dispositivo que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Assim, verifica-se que, antes mesmo do advento da Emenda Constitucional número 26 de 2000, a qual alterou a redação do art. 6º, o direito à digna moradia já se encontrava previsto na Constituição, ainda que não explicitamente. Denota-se então que o direito à moradia é uma garantia constitucional que deve ser garantida pelo Estado, exigindo-se deste políticas públicas e prestações jurisdicionais a fim de efetivar a sua concretização. Logo, é evidente que para que se tenha a concretização do direito à digna moradia se faz necessário uma atuação positiva do Estado, através de políticas públicas e da criação de programas eficientes que visam a efetivação de tal direito,
principalmente no que diz respeito aos cidadãos menos favorecidos. Ademais, vale ressaltar ainda que o direito à digna moradia constitui uma interligação aos demais direitos sociais previstos pela Constituição, como o saneamento básico, a educação, a saúde, a cultura, ao lazer, ao trabalho, etc., podendo-se até mesmo dizer que o direito à digna moradia é um dos mais importantes direitos fundamentais previstos na Constituição, caso pudéssemos escalonar os direitos fundamentais, pois é a partir da moradia que se pode buscar a garantia dos demais direitos fundamentais. Por fim, vale ressaltar que o direito à digna moradia é um direito complexo, ou seja, o mesmo vai além do mero direito de ter-se uma casa própria, o mesmo possibilita a garantia de diversos direitos, como mencionado acima, mas principalmente a qualidade de vida, levando-se em consideração que a moradia, desde que forneça as condições adequadas de higiene e conforto, preserva a intimidade pessoal e familiar. Deste modo, deve o Estado possibilitar aos cidadãos meios de garantia deste direito, não podendo uma pessoa ser privada de uma moradia ou da obtenção de uma, cabendo ao Estado a efetivação de políticas públicas com a finalidade de possibilitar a toda a população o acesso a tal garantia constitucional, como bem explanado por Elano Márcio Vieira Rangel e Jazielene Vieira da Silva na obra O Direito Fundamental à Moradia como Mínimo Existencial e a sua efetivação à luz do Estatuto da Cidade. Concluindo, a efetivação do direito à moradia não deve ser almejado apenas pelos governos, mas pela sociedade como um todo, visto que trata-se de um direito humano, estando previsto tanto na legislação nacional como na internacional, sendo necessário que a humanidade como um todo busque a garantia de tal direito, zelando pela sua efetivação no meio social. 4. Função social do direito real de laje. Inicialmente, necessário se faz entender o que se infere de propriedade, para que se possa verificar a sua função social. Assim, de forma simples, pode-se entender a propriedade como uma relação jurídica entre o homem e uma coisa, sobre a qual o indivíduo possui poderes de usar, gozar e dispor. Ainda que soe estranho à primeira vista considerar-se uma relação jurídica entre um indivíduo e uma coisa, podemos apontar tal prerrogativa apenas como uma forma de explicação simples do que seria a propriedade, vez que tem-se como base que esta relação deve ser respeitada pelos demais membros da sociedade. Assim, pode-se inferir de tais apontamentos que a propriedade encontrasse sob o viés de satisfazer as necessidades de seu dono, podendo ser tido como um instrumento para a consecução dos interesses econômicos do indivíduo e sua família. Segundo Theisen Júnior nos Primórdios do Direito Romano, cujos limites estranhos não poderiam penetrar sem ofender os deuses dos lores, bem como cujo centro se encontrava o templo em que o Peitar Famílias dedicava o culto aos antepassados, a propriedade era considerada um direito absoluto, sujeito ao poder ilimitado do proprietário. No entanto, com o advento do Estado liberal da Revolução Francesa, o direito à propriedade passou a considerar limites, com a finalidade de que atendisse à sua função social. Conforme aponta José Mário Delaite de Mello, em seu artigo A Função Social da Propriedade, o primeiro grande defensor da ideia de que a propriedade deveria empregar a sua riqueza no interesse da sociedade foi Leon Duguit. Assim, denota-se que Duguit defendia uma intervenção do legislador, a fim de evitar que a propriedade tivesse apenas fins especulativos,
dando a ela um viés social, ou seja, uma destinação produtiva à propriedade, que atenda aos interesses sociais, conforme apontado no tópico anterior. Verifica-se assim, que a propriedade passou por transformações históricas significativas, vez que inicialmente possuía um caráter absoluto, inviolável e sagrado, até mesmo egoísta. Com o passar dos anos ela veio a ser interpretada não mais como algo individual, mas tendo a sua interpretação vinculada à sociedade e às necessidades sociais, passando assim a ter uma concepção altruísta, ou seja, passou a ser medido pelos interesses coletivos e não mais apenas pela ótica do proprietário. Deste modo, com o advento da Constituição Federal de 1988, a propriedade veio a ser inserida no ordenamento jurídico pátrio como um direito fundamental do cidadão, dentro do qual deve ser observada a sua função social, consoante o disposto no art. 5º, st. A propriedade é uma das bases do sistema socioeconômico do Estado, tendo reflexos não somente no âmbito individual, mas também na ordem econômica e social. Assim, verifica-se que é totalmente coerente e compreensível que a propriedade deva atender não somente aos anseios pessoais do proprietário, mas também da sociedade. Destarte, a propriedade deve ser utilizada como um meio de produção de circulação de riquezas, para moradia ou produção econômica, e é justamente neste ponto que se pode verificar a função social do direito real de laje, vez que este traz a possibilidade de se garantir o direito à digna moradia aos cidadãos, principalmente aqueles que encontram-se nas áreas favelizadas. 5. Efetividade do direito real de laje. O direito real de laje veio com o intuito de facilitar a aquisição da propriedade e a regulamentação das moradias e irregularidades para aqueles que residem nas áreas favelizadas. Entretanto, em que pese a intenção da criação de tal instituto ter sido a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, verifica-se que existem diversos entraves jurídicos e sociais para a implementação de tal instituto com efetividade, ou seja, corre-se o risco de ter-se apenas mais uma previsão legal sem que se atinja a efetividade esperada. Nesta seara, um exemplo da falta de preparo para a aplicação de tais políticas encontra-se descrito no livro de Nicolau Shevchenko, A Revolta da Vacina, no qual Nicolau traz os acontecimentos de 1904, quando uma onda violenta de insatisfação popular paralisa o Rio de Janeiro durante a campanha de vacinação contra a varíola. Shevchenko traz, além dos acontecimentos da época, uma visão quanto à especulação imobiliária e à insensibilidade que a sua aplicação autoritária teve nos acontecimentos da época. Denota-se que a ideia de instituição da obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, em seu âmago, era algo extremamente necessário. Entretanto, a forma de sua aplicação e os jogos políticos que giravam em torno de tal política, fez com que esta perdesse a sua efetividade e acabasse por causar revolta na população. Assim, ainda que reconhecida a extrema necessidade da vacinação, a revolta girou em torno da forma de aplicação e a sua arbitrariedade, conforme aponta Shevchenko na obra A Revolta da Vacina. Logo, verifica-se que a intenção do governo com a aplicação de tal política era válida, porém a sua forma de aplicação e imposição se mostrou autoritária e insatisfatória. Assim, analisando-se de forma mais cuidadosa tal relato, verifica-se que a aplicação do direito real de laje pode vir a sofrer dos mesmos problemas enfrentados com a vacinação contra a varíola.
Tal entendimento decorre da ideia de que, em que pese sejam necessárias políticas para a efetividade do direito à moradia, a aplicação de tais institutos pode sofrer influências políticas que acabem por desvirtuar a ideia central do instituto ou, como ocorreu no caso da revolta da vacina, ter-se a imposição do Estado de que tal instituto deve ser aplicado a todos aqueles que se encontram em situações abrangidas pela legislação, a fim de efetuar a regularização fundiária da cidade. Entretanto, com a imposição de tal instituto acervar-se-á criando mais problemas do que solução, pois primeiramente, o Estado não possui políticas suficientes para que os cidadãos sejam instruídos de tais procedimentos previstos pela legislação, bem como a população não possui instrução suficiente ou acesso à informação para que busquem seus direitos. Outro problema a ser enfrentado pelo direito real de Laje é a divulgação de tal instituto, pois desde a criação de tal instituto não houve a divulgação e elaboração de ações sociais a fim de informar a população quanto à possibilidade de regularização de suas moradias. Assim, denota-se que o primeiro entrave encontrado para a efetivação do Instituto do Direito Real de Laje encontrasse na falta de informação e divulgação. Verifica-se que a existência das moradias nas periferias das cidades, em condições degradantes, não foi algo que ocorreu pura e simplesmente pela falta de espaço urbano, em que pese isso tenha contribuído. Tal fato se deu também, ao menos no Rio de Janeiro, como relata Shevchenko, em decorrência da grande pressão por imóveis, quanto à especulação, fato que motivou o afastamento da população mais humilde para a periferia da cidade ou para os bairros mais distantes e degradados. Logo, denota-se que o afastamento da população mais humilde para as áreas periféricas decorreu, também, de políticas públicas que, em tese, deveriam ter trazido uma melhora de vida à população, porém, talvez em decorrência da má aplicação de tais políticas, acabaram por trazer maiores problemas e limitação de direitos. Nesta seara, ressalte-se que é possível identificar outro problema quanto à aplicação do direito real de Laje. Tal problematização encontra respaldo no fato de que se a instituição de políticas públicas busca trazer uma melhora na vida da população, quando instituída de forma errônea irá gerar maiores violações e restrições de direitos. Por exemplo, caso a aplicação do Instituto do Direito Real de Laje seja aplicado de forma errônea, pode-se ter um motim da população, em decorrência da dificuldade para a regularização das moradias, da necessidade de ter-se poder aquisitivo para a elaboração dos procedimentos necessários, o que acabaria por favorecer apenas parte da população e deixando de lado aquela parte que realmente precisa da regularização de seu imóvel. Deste modo, estar-se-ia desvirtuando a função de tal instituto, vez que ela visa a regularização da propriedade da população mais humilde, porém quando instituído vários procedimentos estes que requerem certo poder aquisitivo e conhecimento mais técnico, acaba-se por excluir aquela parte da população que não possui acesso à informação ou a meios para que possam buscar seus direitos. Assim, em que pese que a instituição do direito real de Laje traga esperança à população mais humilde de ver seu imóvel regularizado, deve-se ter em mente que para a efetivação de tal instituto o Estado deverá proporcionar meios para que a população tenha acesso à informação e orientação adequada e possam buscar seus direitos. Por fim, uma obra que apresenta as características do direito real de Laje é o Cortiço de Aloísio de Azevedo, no qual ele retrata a vida da população carente em um cortiço, demonstrando a vida alegre, porém,
ao mesmo tempo, sofrida dessas pessoas. Tal percepção possibilita uma visão mais humana das condições em que vivem os cidadãos nas áreas favelizadas. Ainda que haja um pouco de romantismo em tal descrição, é possível ter-se uma noção das dificuldades enfrentadas por estas pessoas. Verifica-se então que, dentre todos os entraves que podem ser identificados para a concretização do direito real de laje, o mais gritante e que deve ser superado é o acesso à informação e à educação da população quanto aos seus direitos, pois partindo de tais ações, ter-se-á uma população mais consciente de seus direitos e consequentemente mais segura na busca de suas garantias constitucionais, como o direito à digna moradia. 6. Considerações finais. O intuito do presente artigo foi trazer alguns esclarecimentos em relação ao direito real de laje, desde o seu histórico até aos entraves para sua efetivação no meio social. Nesta seara, verifica-se que, em que pese o direito de real de laje somente ter sido reconhecido como direito atualmente, tal instituto é encontrado no âmbito social desde o início da construção da sociedade, sendo, no entanto, tratado com descaso pela sociedade, bem como pelo Estado. Assim, o reconhecimento de tal direito, sendo interpretado com base na Constituição levando-se em consideração os direitos fundamentais, em especial o da dignidade da pessoa humana e o direito à digna moradia, mostra-se uma evolução social, na qual a sociedade vem a reconhecer tal instituto e busca a garantia de sua efetivação e, consequentemente, fazer com que o Estado tenha maior consciência das necessidades sociais. Entretanto, infelizmente, não há estrutura para a efetivação de tal direito, vez que o procedimento para a regularização de tais propriedades se mostra, em sua maioria, custoso e demorado. Deste modo, tal instituto que deveria tornar possível o reconhecimento da propriedade daquelas pessoas que, em sua maioria, residem nas áreas favelizadas, acaba por se mostrar um tanto quanto ineficaz, ante toda a burocracia exigida para o reconhecimento do direito real de laje, como acontece com vários outros direitos, bem como pelo alto custo financeiro que tal regularização trará, de tal modo que somente aquelas pessoas com certo poder aquisitivo irão realmente beneficiar-se de tal instituto. Logo, denota-se que o intuito principal do direito real de laje é o de garantir a digna moradia, principalmente, aquelas pessoas que residem nas áreas favelizadas, lembrando que tal instituto não é exclusivo destas áreas, porém, em decorrência das diversas falhas do Estado, como por exemplo, a desinformação, a falta de divulgação, a falta de orientações e assistências por parte do Estado a estas pessoas, acaba por fazer com que tal instituto não passe de uma norma positivada, sem que tenha real aplicação para aquelas pessoas que realmente precisam. Assim, em que pese o reconhecimento de tal instituto mostrar-se uma grande conquista social, levando-se em consideração o histórico da sociedade, a efetivação de tal direito encontra vários obstáculos que devem ser superados para que seja atingido o real objetivo de tal instituto. Entretanto, para que se possa ter a efetiva aplicação do direito real de laje se faz necessário, primeiramente, que o Estado forneça meios de informação, possibilitando a disseminação de tal instituto, bem como forneça um suporte para estas pessoas para que possam buscar a regularização de seus imóveis. Logo, denota-se que para que se tenha uma efetivação de tal instituto é necessário a intervenção do Estado,
por meio de políticas públicas voltadas à informação e orientação destes indivíduos.